Olá, muito bom dia para você. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Almeida e neste vídeo, conforme combinado no vídeo anterior, eu irei aí passar algumas técnicas para que você possa eliminar um pensamento negativo. E Paulo, é fácil se livrar de um pensamento negativo? Não, não é. Não é nada fácil. E você sabe muito bem disso. Mas praticando essas técnicas que eu irei passar para você aqui hoje, eu tenho certeza absoluta de que você conseguirá neutralizar esses pensamentos ruins e alimentar a sua mente apenas com pensamentos bons, pensamentos poderosos, pensamentos que irão te auxiliar a chegar aí no seu destino. E se você quer saber que técnicas são essas, não saia daí, porque mais um vídeo da série Estrada para o Sucesso já está no ar. Imagine que você está na sala da sua casa assistindo televisão. E com você estão mais 3 pessoas. Só que o controle remoto da televisão, ele está em suas mãos. E de repente, as pessoas que estão com você, elas começam a opinar sobre quais canais elas querem assistir. Ou seja, uma diz que quer assistir ao canal X, a outra diz que quer assistir aí ao canal Y, e a outra diz que quer assistir ao canal Z. E diante desses palpites, você tem 2 opções. Concordar com o palpite de alguma dessas pessoas e mudar o canal que você estava assistindo, ou simplesmente continuar assistindo o canal que você estava assistindo, né? Continuar assistindo o seu canal favorito. E por que você tem essas 2 opções? Simplesmente porque o controle remoto da televisão está com você. Em outras palavras, a decisão de qual canal assistir está literalmente em suas mãos. Você tem como impedir que as outras pessoas opinem sobre quais canais elas querem assistir? Não, não tem. Você não pode impedir que elas se manifestem nesse sentido. Mas você tem o poder de escolher se irá trocar de canal ou não. E por que eu estou te falando isso? Porque se tratando de pensamentos negativos, é exatamente a mesma coisa. Você tem como impedir que um determinado pensamento negativo se instale na sua mente? Não, não tem. Como eu já tinha dito no vídeo anterior, é humanamente impossível você controlar os seus pensamentos. Diante de alguns gatilhos aí que são acionados, e dependendo da fase da vida pela qual você está passando, você tem alguns pensamentos que surgem de forma totalmente involuntária, sem que você possa controlar. Portanto, qual que é o segredo? O segredo é você não ficar lutando contra os pensamentos negativos, porque certamente você irá perder essa batalha. Porém, para que você consiga neutralizar ou até mesmo rejeitar um pensamento negativo, é muito importante que você entenda a diferença entre pensamento e realidade. O pensar é uma capacidade que todos nós, seres humanos, temos, e não expressa exatamente uma realidade. Nós temos aprendido erroneamente a interpretar os nossos pensamentos como se fossem realidade. E não é. Na maioria das vezes, ele é só um pensamento. Eu vou te dar um exemplo bem simples, só para você entender. Imagine a seguinte situação. Você está no restaurante e, acidentalmente, você deixa cair uma taça de vinho no chão. E quando você olha para o lado, você percebe que um homem, sei lá, 2 mesas da sua, lhe dirige um olhar que você acha desaprovador. E aí, absolutamente do nada, vem o seguinte pensamento cheio de ira. Qual que é desse cara, hein? Por que ele está me olhando desse jeito? Será que ele nunca derrubou nada? Que cara mais idiota? E aí o que acontece? De 5 em 5 minutos, você fica lembrando da cena e toda vez que olha para o sujeito, sua raiva aumenta um pouco mais. E aí você acaba deixando de repente um simples fato estragar a sua noite. E você quer saber qual que é a verdade nessa história? É que aquele homem, ele nem viu você derramando a taça de vinho. Ele estava no mundo dele, reagindo aos próprios pensamentos sobre um erro que de repente ele cometeu no seu trabalho naquele dia. Na verdade, na realidade, ele nem percebeu que você existia. Sendo assim, o que na verdade te perturbou não foi a reação do homem em si, reação essa que nem existiu, e sim os seus próprios pensamentos. Em outras palavras, você confundiu os seus pensamentos com a sua realidade. Se você tivesse rejeitado conscientemente os seus pensamentos negativos, você nem teria ligado para o que aconteceu. No relacionamento saudável com a sua mente, você até poderia ter tido os mesmos pensamentos, pois, como eu disse antes, você não tem como impedi-los, né? Você não tem como controlar seus pensamentos. Porém, você não teria entrado na deles, e muito menos permitido que eles o perturbassem daquela maneira.
Então eu volto a repetir. É muito importante que você entenda que por muitas vezes os seus pensamentos são apenas pensamentos e não necessariamente expressam a realidade. Não é porque você simplesmente pensou em algo que aquilo aconteceu ou irá acontecer. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Pensamento, enquanto ele estiver apenas na mente consciente, ele é apenas um pensamento. Mas a partir do momento que você o alimentou e o deixou passar para a mente subconsciente, aí para ela, esse pensamento já expressa a realidade. Lembra que eu falei que a mente inconsciente, ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário? Exatamente isso. Ok? Então vamos em frente. Geralmente um pensamento, ele se instala na nossa mente quando estamos diante de um problema. Toda vez que você está diante de um problema, é muito comum isso acontecer. E não é necessariamente uma regra, né? Mas geralmente é assim que funciona. Diante de um problema, nós temos sempre a tendência de pensarmos no pior. Por essa razão, a primeira dica aqui é a seguinte: aprenda a diagnosticar o problema e se fazer perguntas inteligentes. A primeira coisa que você tem que descobrir é se o seu problema existe de verdade ou se é um problema fantasma. No caso do restaurante que eu citei agora há pouco, era um clássico problema fantasma, fruto apenas dos pensamentos. Então o primeiro passo aqui é diagnosticar o problema e verificar se ele é real ou se é um problema imaginário. Paulo, no meu caso, o problema existe sim, e ele é bem real. Ok, então haja como agiria uma pessoa de sucesso, fazendo perguntas inteligentes para si mesmo. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer? O meu problema tem solução? E por que essa pergunta primeiro? Porque se o problema não tem solução, solucionado está, como dizem por aí. Aliás, tem uma citação oriental que eu gosto muito, que diz assim: se o seu problema tem solução, então por que te preocupas? Agora, se o seu problema não tem solução, então por que te preocupas? Portanto, a ordem aqui é não se preocupar, ok? Então, se o problema não tem solução, faça a seguinte pergunta para si mesmo: o que eu posso fazer para que esse problema não aconteça novamente? Claro, para você não insistir no erro, tá certo? Saiba distinguir a diferença entre persistência e teimosia. Persistência é uma coisa, teimosia é outra, completamente diferente. Paulo, já o meu problema, ele tem solução sim. Eu só preciso descobrir qual é. Ótimo. Então, nesse caso, deixe o seu problema num cantinho qualquer, ou seja, tire o foco dele e faça as seguintes perguntas para si mesmo: o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Ou, o que eu posso fazer para minimizar as consequências desse problema? Faça essas perguntas para si e deixe sua mente trabalhar. Deixe o seu subconsciente encontrar as respostas. E a notícia boa aqui é que ele sempre encontra, viu? Você pode ter certeza disso. O seu papel é só fazer as perguntas corretas e confiar nele. Eu acredito muito que perguntas de qualidade geram uma vida de qualidade. Assim como o contrário também é verdadeiro. Perguntas como: ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que logo eu? Por que logo comigo, meu Deus? Vai te afundar cada vez mais. Portanto, cuidado com as perguntas que você faz. Faça as perguntas certas e as respostas virão. Não tenha dúvida disso. Ok? Então vamos lá. Segunda dica: não fale do seu problema para ninguém. É sério. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que quando você está com alguma ideia nova, algum plano novo, ou com algum projeto novo, qual que é o conselho que você mais ouve? Vê lá, hein? Não vai contar para ninguém. As pessoas falam assim para você ou não falam? Falam, claro que elas falam. Até falam que se você contar muito vai dar azar. Só que quando você está com um problema qualquer, as pessoas morrem de curiosidade para saber que problema é este. Seja para ficar feliz com sua desgraça ou para sofrer junto com você. E aí o que você faz nesse caso? Você fala para 20 a 200 pessoas do seu problema. Ou seja, você fica o tempo todo alimentando e fortalecendo o problema. Aí você pode me falar assim: ah, Paulo, mas eu falo só para desabafar. Tudo bem, mas toda vez que você desabafa com alguém, você traz o problema novamente à tona. E isso não faz nenhum bem para você. Muito pelo contrário, faz com que você se envolva com um pensamento negativo e se afunde cada vez mais. Quer falar sobre o seu problema com alguém? Então fale com alguém que você tenha certeza absoluta que vai te ajudar, ou que pode te ajudar a resolver o problema. Caso contrário, fique na sua. Não fale dele para ninguém. A ordem aqui
é não ficar alimentando o problema. E sabe por que isso? Porque quanto mais você se envolve com o problema, quanto mais você se preocupa com ele, mais longe da solução desse problema você fica. Ficou claro isso para você? Não fale do seu problema para ninguém, a menos que você tenha certeza que essa pessoa pode te ajudar. Tá certo? Então vamos lá. Terceira dica importante. Como eu disse anteriormente, você não pode impedir que um pensamento negativo ele invada a sua mente, né? Porém, você pode conscientemente substituir esse pensamento negativo por um positivo. Claro, a partir do momento que você detectou a invasão de um pensamento negativo, o substitua conscientemente por um pensamento positivo. Lembra que o controle remoto está nas suas mãos? É exatamente isso. É você que irá decidir se irá alimentar esse pensamento negativo ou não. E deixa eu te dar um exemplo só para você entender. Sexta-feira à tarde, o seu chefe te chama na sala dele. E aí, dependendo da sua situação na empresa, o primeiro pensamento que poderá se instalar na sua mente qual que é? Sim, o meu chefe me chamando sexta-feira a essa hora, coisa boa não deve ser. Será que eu vou ser demitido? Mas eu não fiz nada de errado. Ou será que eu fiz? E aí o que acontece? No caminho inteiro até a sala do seu chefe, você vai se torturando mentalmente. E já entra na sala dele tremendo e com uma expressão pálida, uma expressão nada amistosa. E aí, o que fazer quando isso acontece? É simples. Assim que o seu chefe te chamou, se você percebeu que esses pensamentos invadiram a sua mente, substitua-os na hora por pensamentos positivos. Pense assim, ó. Será que eu vou ter um aumento salarial? Ou, de repente, será que finalmente o meu talento foi reconhecido? Sexta-feira à tarde é uma ótima ocasião para eu receber um aumento salarial. E por aí vai. E aí, você vai para a sala do seu chefe com outra expressão, sorridente, cheio de boas energias. Claro que você pode chegar lá e não ser nenhuma coisa nem outra. Mas o que importa neste caso não é o que o seu chefe vai dizer, e sim a forma como você se sente. É o seu estado emocional que conta aqui. É você com você. Você até corre o risco de repente de ouvir algo mais ou menos assim: olha, eu te chamei até aqui para falar sobre isso e mais isso, e mudando de assunto, eu venho te observando e você tem saído muito bem no seu trabalho. E eu penso que você está estabelecendo realmente um aumento salarial. Claro que isso pode acontecer. E por que não? Lembra que eu disse que pensamento tem poder? É isso. Tem uma citação que diz mais ou menos assim, e eu gosto muito: se você não para de dizer que as coisas vão acabar mal, é bem provável que vire profeta. Claro, acaba acontecendo de verdade. O contrário também é verdadeiro. Se você espera sempre pelo melhor, seja lá em que situação for na sua vida, é a profecia autorrealizável. Ela funciona para o bem ou para o mal. Você só tem que escolher qual pensamento irá alimentar. Pratique isso e você vai ver que realmente funciona. Então vamos lá. Quarta e última dica. Quando um pensamento negativo grudar em você e não te largar de jeito nenhum, sabe o que você faz? Vá fazer algo que você adora fazer, que te dê prazer. É sério. Ah, Paulo, mas eu estou super mal com um determinado problema e você me pede para fazer algo que me dê prazer? Com que cabeça eu irei fazer isso? Mas é exatamente para isso. É para tirar esses pensamentos negativos da sua mente. Vai ler um bom livro, vai dançar. A dança é uma ótima terapia. Vai fazer exercícios físicos, que também é ótimo. Vai assistir a um filme inspirador. Vai caminhar num parque, ficar em contato com a natureza. Ou seja, vá fazer algo que espaireça a sua mente. Aí você pode me perguntar assim: mas o que adianta, Paulo? Quando eu voltar, os problemas não estarão me esperando? Sim, mas a sua mente, ela já terá se desfocado dos pensamentos negativos. E aí a chance de você ver o problema com uma outra ótica é muito maior. De repente, você irá perceber que o bicho nem era tão feio desse jeito, da forma como você imaginava. E a solução estava muito mais simples do que parecia. A ideia aqui é tirar o foco do problema. Vai por mim que funciona. Ok? Bom, então essas foram as 4 dicas que eu queria passar para você nesse vídeo. E eu espero sinceramente que você as pratique na sua vida sempre que você se deparar aí com algum problema e, consequentemente, com pensamentos negativos. Mas eu volto a repetir, realizar essas dicas não é tarefa fácil. Você terá que praticar muito aí. E isso vai depender de muita prática. Por isso que eu sugiro até que você assista este vídeo mais algumas vezes, para você assimilar bem essas 4 dicas e para você entender de uma vez por todas que tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Você tem a opção de usar os seus pensamentos ao seu favor ou contra você. E é por isso que eles podem ser o herói ou o vilão da sua história.
A escolha é sua e só sua. Basta você se lembrar sempre que o controle remoto está em suas mãos. Combinado? Bom, então no próximo vídeo, que eu irei postar na próxima segunda-feira, eu falarei um pouco aí sobre programação mental. Você vai entender como as pessoas de sucesso utilizam suas mentes ao seu favor e nunca contra elas. E aí o fato curioso que aconteceu enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo é que eu me dei conta de que eu tinha tantas coisas para falar, eu acabei gravando 2 vídeos só para falar de programação mental. Como eu disse lá atrás, no vídeo introdutório, tem muitas coisas para se falar e por muitas vezes um vídeo só para falar de um assunto não é o suficiente. Mas eu espero aí que você realmente esteja acompanhando esses vídeos e possa te ajudar de alguma forma. Para você então, a minha eterna gratidão por ter assistido a mais um vídeo da série Estrada para o Sucesso. Que você tenha aí uma semana iluminada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.